Leila Pereira adota postura agressiva no mercado para poder trazer reforços para o Verdão para esse ano de 2026. E o Palmeiras aí tá todo vapor aí, vários nomes estão sendo ventilados, vou falar sobre dois, porque são 4 reforços. Um já foi contratado, que é o Marlon Freitas, e tem mais 3. Desses 3 eu tenho 2 aqui que o Firmino, ele ainda comentou sobre a situação dos jogadores, que a gente vai poder bater um papo sobre isso aqui também. Eu quero também trazer um pouquinho sobre algumas saídas, que segundo informações de portais da Bahia, o Rafael Veiga também é um dos jogadores que podem sair. E sobre o Mikael, 2 saídas e 4 chegadas aí pro Verdão. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Aqui normalmente a gente fala sobre os jogos do Palmeiras, mas ultimamente mais sobre o mercado da bola do que propriamente dito outras coisas, até porque é a única coisa que no momento estamos aí apreensivos para saber quem realmente o Palmeiras vai trazer para esse ano de 2026. Espero que sejam jogadores que possam chegar e vestir a camisa, até porque estamos precisando de jogadores assim. Jogadores que possam crescer no decorrer do campeonato. Nós já temos grandes aí, né? Agora precisamos saber quem vai chegar e qual o ânimo desses jogadores quando chegarem, né? Uma polêmica enorme aí no Palmeiras é a chegada do Abel Ferreira, que na verdade foi prorrogada aí um pouco mais, para ele ficar um pouco mais em descanso, e infelizmente aí alguns torcedores estão criticando, felizmente ou infelizmente, não sei qual a sua postura relacionada a isso, eu não concordo, mas a gente vai abordar um pouquinho esse tema aqui também. Eu peço por gentileza para você que está chegando agora não se esquecer do like. A taxa de like é bem baixa, então se você nos ajudar no like, vai chegar para mais palmeirenses, tá bom? E muito obrigado a todos que sempre acompanham e hypam o nosso vídeo. Então não se esqueçam de hypar aí. Vamos falar primeiro sobre as saídas, ó. Segundo, sobre as mídias que cobrem o Bahia, o Palmeiras aí tem grandes interesses em vender o Rafael Veiga e o Rogério Ceni está interessado no jogador e possivelmente ele pode ir por Bahia. Aí eu peço por gentileza para você comentar sobre esse assunto. O Palmeiras pede entre 10 ou 12 milhões de euros no jogador. O que vocês acham sobre esse valor? Eu acho que é difícil vendê-lo por esse valor, pelo futebol que ele vem apresentando aí. Não acho que o Palmeiras vai ter vida fácil para vender esse jogador. Se ele tivesse apresentando pelo menos um futebol considerável, mas ultimamente Rafael Veiga está bem abaixo do que já vimos dele, né? Um jogador bem talentoso, porém caiu muito de produção. Muitos dizem que é relacionado ao esquema tático do Abel, outros dizem que não, que é realmente o futebol do jogador que não vem apresentando bom resultado. E o Abel Ferreira até dá grandes chances pro jogador, mas infelizmente ele não está conseguindo abraçar as chances que ele teve, né? Acredito eu que ele vai sair também. Um outro jogador que pode sair é o Mikael. Tem conversas em andamento para deixar o clube e possibilidades reais para poder ir jogar no MLS ou na Arábia Saudita e até mesmo na Europa. Deve ser algum clube de baixo escalão, porque o futebol do Mikael é bem fraco, hein, meu? Zagueiro está no México com a namorada para comemorar o ano novo e retoma em seguida para poder aí se juntar ao elenco. Antes de falar sobre os 2 reforços que inclusive o Firmino comenta aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o Abel Ferreira, né? Não apresentou nada de novo em 2025, até fiz um vídeo, um shot rapidinho sobre isso. O Felipe Melo falou bastante sobre isso também em alguns programas aí que ele participou. Se fosse antes, se ele tivesse ganhado coisas, se ele tivesse apresentado pelo menos um bom futebol, ou então um futebol competitivo, eu até seria de acordo. Mas o Palmeiras, não que vai mudar 3, 4 dias aí que ele ficar mais de férias. Isso não vai mudar nada, até porque demorou um ano para apresentar alguma coisa, não é 3, 4 dias que ele vai conseguir colocar o time em campo para poder montar um time expressivo para disputar os campeonatos que nós vamos ter pela frente aí. Não acho, mas eu acho que ele deveria ter um pouquinho de umbridade, vou colocar essa palavra, umbridade, porque ele fala tanto, ele caga tanta regra, né, que trabalhador, que não sei o que tem, e o cara mais um ano vai chegar depois de toda a comissão técnica para poder treinar o clube. Eu acho que ele deveria ser o primeiro a estar aqui, até para ele começar a refletir um pouco mais sobre tudo que ele fez de errado nesse ano de 2025, porque coisa errada a gente tem para pontuar pra caramba sobre o Palmeiras aqui nesse ano de 2025 que se passou. Agora ele vai se apresentar depois. Eu me sinto confortável, de verdade, com a postura do Abel Ferreira, já faz um bom tempo, mas vocês sabem muito bem o que eu penso sobre isso, mas cada um pensa de um jeito e eu respeito a opinião de cada um. Falando um pouquinho sobre contratação, Palmeiras busca informações do zagueiro Morato, que está no Nottingham Forest, e vê forte concorrência com o Milan. O Milan está querendo contratar o jogador. Fontes indicam que o Nottingham pede 15 milhões de euros pelo atleta. Não acho que o Palmeiras vai desembolsar essa grana aí. Até porque parece que o Nino tá 12. Então,
Eu acho que o Nino seria a bola da vez aí para poder vir pro Palmeiras. E a informação do Firmino agora também. O Martin também, Martin Orreda, que também é um sonho antigo do Palmeiras. Nas outras janelas também, o Palmeiras já tentou buscar esse jogador de 27 anos. Jogador bom, meio campista, consegue fazer o box to box lá na frente, pisar na área, chuta bem fora da área, cai um pouquinho mais para as pontas também quando preciso, e ele joga um pouco mais recuado. É a cara do Abel Ferreira, esse jogador polivalente, que quer jogar em tudo quanto é lugar, mas na posição de origem mesmo dele dificilmente vai jogar, que é onde ele renderia mais. Eu gosto de jogador que jogue sempre na sua posição, apesar de gostar desse jogador, acho ele um jogador polivalente realmente, mas eu gostaria de ver ele atuando no meio campo. Inclusive muitos dizem que ele tem um pouco a característica do Rafael Veiga, né? Agora vamos esperar para ver se o Palmeiras vai conseguir contratar esse jogador mesmo. Agora, falando um pouquinho sobre essa reportagem aqui do Marcelo Uliana. Palmeiras quer liberar Mikael e Bruno Rodrigues e pretende definir o futuro dos atletas até dia 11 de janeiro. Tanto o zagueiro quanto o atacante estão fora dos planos de Abel Ferreira para a temporada de 2025. Repito, para mim nenhum dos dois já deveriam ter sido negociados. Apesar que o Bruno Rodrigues estava enfrentando problemas aí, né, de estar se recuperando. Eu acho que tem que tentar enxugar o mais rápido possível esse elenco para poder trazer jogadores que possam vestir a camisa e jogadores competitivos e que não errem novamente no planejamento como errou em 2025. Vou ser sincero para vocês, esse ano de 2026 para mim também, assim como eu falei em 2024, eu não tenho grandes esperanças. Para quem acompanha o canal, viram o que eu falei. Óbvio, a gente vai mudando de acordo com o que o Palmeiras vem apresentando. Mas desde o Campeonato Paulista de 2025, eu já falei em 2024, o Palmeiras tinha caído de produção em 2024. 2025 foi essa lástima que nós vimos dentro de campo. Palmeiras no Campeonato Paulista, sempre todo mundo querendo falar, mas tá querendo arrumar o time ideal, time ideal. Aí foi buscando o time ideal até dezembro, não achou o time ideal até agora. E eu tenho uma certa preocupação do Palmeiras pro ano de 2026. Até porque não sabemos como o Paulinho vai voltar, não sabemos se o Abel Ferreira vai utilizar os jogadores nas suas posições ideais, como o Andreas Pereira, que para mim, ele como um jogador autêntico ali na sua posição, ele rende bem, mas como o Abel Ferreira tá querendo fazer com ele, recuando muito ele, para mim ele não vai conseguir render da forma como ele já rendeu, tanto no Flamengo. Infelizmente, o Abel tem essa postura meio que europeia aí, de achar que os jogadores são polivalentes, mas aqui na postura brasileira, isso não funciona muito bem, até mesmo nos nossos campeonatos. Muitas vezes não funciona muito bem. Pode ver, os times que conseguem aí desempenhar um bom papel, os jogadores jogam na sua posição. O próprio Mike, quando saiu do Palmeiras, ele reclamou sobre isso, que ele estava precisando ser atacante de beirada, muitas vezes. Essa patifaria de dobra de laterais, enfim. Podemos falar sobre tática aqui o tempo que vocês quiserem, mas eu não consigo entender a postura do Abel Ferreira muitas vezes, querendo inventar o futebol. Aqui no Brasil, né? É complicado. Ele querer inventar o futebol no Brasil, pra mim é lastimável, né? Até porque em Portugal, os jogadores de mais expressão que já tiveram lá, tirando alguns ali, né, que já conseguiram se render, até mesmo o próprio Cristiano Ronaldo, que é um dos maiores do mundo, mas tirando ele, cara, poucos jogadores ali se firmaram como jogadores de ponta mesmo, como nós aqui no Brasil, que podemos, não temos dedos nem nas mãos e nem nos pés para podermos dizer quantos jogadores o Brasil já produziu, né? Mas ele quer inventar o futebol no país do futebol, vai ficar complicado. Leila Pereira assume postura agressiva para fechar com 4 reforços desejados pelo Palmeiras. Verdão contratou Marlon Freitas e em sequência quer contratar outros jogadores. Está falando aqui sobre a postura do Palmeiras, essa postura um pouco mais ofensiva, agressiva. Neste conteúdo, o Verdão está de olho em 2 peças de seu elenco, que terminaram o ano fora de combate, acelerando aí a recuperação, que é o Everton e o Paulinho, né? Tá falando aqui sobre os 2 jogadores. Paulinho, eu acredito que vai voltar só no meio do ano, hein? Esquece Paulinho no início do ano aí. Força palestrina no mercado por 4 reforços. Segundo a apuração do jornalista Flávio Left, no UOL, o clube vai utilizar uma estratégia intensa e agressiva nos primeiros meses da temporada para contratar 4 reforços considerados primordiais. E eu espero que assim seja de verdade. O Palmeiras busca 4 peças para reforçar o seu elenco. Um é um zagueiro, um volante, um meio-campista e também um atacante. O planejamento de 2026 conta com ajustes pontuais no elenco. Óbvio que vai tentar manter os jogadores ali, né? Mas o Thiago Laft, ele é um cara bem antenado ali dentro do Palmeiras e pode ser que isso realmente aconteça. O Palmeiras estreia na temporada dia 11 de janeiro, mas já tá demorando demais para trazer jogadores. O jogador tem que chegar e fazer como um laboratório ali no Campeonato Paulista. Se demorar muito, aí fica difícil demais, né? Um abraço a todos, mais tarde eu venho com outro vídeo, ou o Thiago vem com outro vídeo. Feliz ano novo mais uma vez a todos vocês
E tamo junto. E vamos falar sobre o mercado da bola, que é a única coisa que nos resta nesse momento até dia 11. Valeu!